Graça e paz, irmãs e irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus essa manhã. Vou ser breve, porque o assunto da escola dominical hoje vai ser muito bom. Eu já estive olhando o que o Cabral colocou sobre a reforma. Então, vamos ser breve aqui na nossa reflexão nessa manhã. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 17. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, os versículos de 11 a 19. Me acompanhe nesta leitura. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor, tua palavra está aberta diante de nós, que deste episódio possamos tirar lições para a nossa vida hoje. Fala comigo, fala através da minha vida, fala com o teu povo nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A viagem de Jesus para Jerusalém tinha um outro caminho, diferente do caminho que Jesus fez. Era um caminho mais seguro, era um caminho usado pelos judeus, porque os judeus não queriam contato com o samaritano. Então, os judeus nunca usavam o caminho que Jesus usou. Eles preferiam um outro caminho, que tinha menos assaltantes, um caminho mais seguro, talvez até mais curto, e evitavam os samaritanos. Mas Jesus não quis fazer o caminho que os judeus faziam. Jesus foi pelo caminho que era mais perigoso e que tinha que passar por Samaria. Porque Jesus era diferente dos demais judeus que não gostavam dos samaritanos. Com Jesus não tem isso de gostar deste e não gostar daquele. Ele não faz acepção de pessoas. Ele amava os samaritanos. Então ele preferiu passar por Samaria. Ali salvou uma mulher que não tinha uma boa fama devido à sua vida irregular. Mas Jesus teve um diálogo com aquela mulher e aquela mulher se converteu. E aquela mulher foi até a cidade e deu testemunho de Jesus. E outras pessoas da cidade foram falar com Jesus e também se converteram. Então Jesus amava muito os samaritanos, por isso ele preferiu este caminho e passou por lá. Ao entrar numa aldeia, 10 leprosos gritaram para Jesus. Certamente esses leprosos já tinham ouvido falar de Jesus, do amor dele, do poder dele, e quando perceberam que era Jesus, eles gritaram:
pedindo socorro. Era uma aldeia tão insignificante que nem o nome foi citado. Não citou aqui o nome da aldeia. Era uma aldeiazinha, insignificante. Mas ali viviam esses 10 leprosos. Viviam separados da família, separado do trabalho, separado da sinagoga, separado de outras pessoas, dado a sua doença, dado a sua enfermidade. Era uma doença de pele grave, diferente da hanseníase que nós conhecemos hoje, mas era uma doença séria, contagiosa, por isso tinham que separar das outras pessoas. E eles viram Jesus e clamaram pela cura. Jesus, antes de curá-los, Jesus testou a fé deles. Jesus disse: vão apresentar-se ao sacerdote. O sacerdote naquela época era como o médico da saúde pública hoje. Ele que constatava se a pessoa estava curada ou se continuava doente. Então, todos os que achavam que estavam curados tinham que ir ao sacerdote. Era o sacerdote que ia dizer se está curado ou não está curado. E antes que Jesus curasse os 10, Jesus disse: vão apresentar-se ao sacerdote. Eles poderiam ter questionado: mas o Senhor não me curou ainda, como é que eu vou me apresentar ao sacerdote? Mas eles creram em Jesus. Jesus testou a fé deles e eles foram aprovados. Eles foram, mesmo estando ainda doentes, mesmo estando ainda leprosos, eles foram. E quando estavam indo, eles observaram que tinham sido curados. A lepra tinha desaparecido. Então um deles voltou, dando glória a Deus em voz alta. Glória a Deus, obrigado, estou curado, posso voltar para a minha família, posso voltar para o meu trabalho, posso voltar a frequentar a sinagoga. Dando glória a Deus em voz alta. O que voltou para agradecer Jesus, recebeu 2 bênçãos, 2 grandes bênçãos. Jesus disse: tua fé te salvou. Veja o que está escrito no verso 19. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este samaritano? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A palavra salvar aqui tem 2 significados. O primeiro é cura, e o segundo é redimir. Redimir. Aquele homem foi curado da sua doença. Ele foi curado da sua doença na alma. Ele foi curado da pior de todas as doenças, a lepra do pecado. Então ele encontrou ali cura e encontrou salvação. Os outros 9 não voltaram, foram ingratos, e Jesus reparou isso, eles não voltaram. Jesus perguntou: não eram 10? Cadê os outros 9? Não voltaram para agradecer Jesus. Hoje ainda acontece esse tipo de coisa. Eu fui pastor numa cidade, numa igreja nossa. Ali um homem da cidade ficou doente. Esse homem não era crente, não fazia parte da igreja, mas ficou doente com um câncer na garganta. E pediu socorro para a igreja, certamente conhecia alguém da igreja. Olha por mim lá na sua igreja.
E a igreja deu assistência, a igreja orou, e esse homem foi curado, mas nunca entregou sua vida para Jesus, nunca. Ele foi curado fisicamente, mas não foi redimido, não foi curado espiritualmente. A lepra na Bíblia era símbolo do pecado. Jesus curou um outro leproso, que também dá para a gente entender esse assunto, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 12 e 13, nós lemos assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Esse homem também foi curado fisicamente e foi redimido. Ele se converteu, ele entregou sua vida a Jesus, ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ele recebeu perdão para os seus pecados, ele foi salvo. Então, lepra na Bíblia simboliza o pecado. E como a lepra física separava as pessoas da família, da sinagoga, do trabalho, dos amigos, da sociedade, a lepra espiritual também separa. E o pior é que separa de Deus. Isaías 59, no versículo 2, Deus disse assim: os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E quando a pessoa está em pecado, separado de Deus, as orações não são respondidas. Está lá no texto. Os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa escutar as nossas orações. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ele esconde de vós o rosto para que vos não ouça. Então, quando a gente está orando muito e não está tendo resposta, a primeira coisa é fazer um autoexame para ver se está tudo bem com Deus, porque a lepra do pecado separa as pessoas de Deus. Mas aquele leproso que voltou, foi curado, foi salvo e voltou para Jesus, esse homem nos ensina algumas coisas. Primeiro, a importância de uma vida de gratidão. Eu li que o povo de Israel, toda a liturgia do culto do povo de Israel estava voltada para a libertação do Egito. Mesmo quando Israel passava por momentos difíceis, eles adoravam a Deus, eles louvavam a Deus, apesar das circunstâncias, mas eles louvavam a Deus pela libertação que tiveram lá do Egito. Assim deve ser a vida do crente. Mesmo passando por momentos difíceis da nossa vida, devemos louvar a Deus por aquilo que Ele já fez, porque Ele nos redimiu, porque Ele nos salvou. Quando acabar as coisas nesta vida, as tribulações desta vida, estaremos com o Senhor para sempre, onde não mais haverá sofrimento, doença, crime, violência, estaremos com o Senhor para sempre. E este é o motivo que deve levar o crente a adorar a Deus sempre. Que bom que começamos os cânticos nesse culto dizendo: cantarei teu amor para sempre. Cantarei para sempre, porque o Senhor me redimiu.
O Senhor me curou da pior de todas as lepras, que é a lepra do pecado. Cantarei teu amor para sempre. Então, esse leproso que foi curado, que voltou, ele nos ensina a importância da gratidão. A gratidão nos ajuda a não viver murmurando. Acho que é do ser humano essa tendência de murmurar, não é? Eu mesmo tenho que lutar contra isso, porque de vez em quando eu estou murmurando. Às vezes Deus usa a minha esposa para me chamar a atenção, outras vezes chama o meu filho, usa o meu filho, mas é uma tendência do ser humano. Quando o povo saiu do Egito, enfrentou o deserto, aquele povo começou a murmurar. Ó Moisés, você nos tirou lá do Egito, será que é porque lá não tinha túmulo suficiente para nos enterrar? O Senhor nos trouxe para esse deserto, nosso corpo vai ficar estirado nesse deserto? Ó Moisés, lá no Egito nós tínhamos peixe, nós tínhamos o melão, nós tínhamos o alho, a cebola, boa comida, e aqui nós só temos esse maná, desprezando a Deus, porque era Deus que estava mandando o maná. Lá nós tínhamos água, nesse deserto aqui não tem água. E o povo começou a murmurar, e Deus ficou irado com o seu povo por causa daquela murmuração. Tanto é que toda aquela geração não entrou na terra prometida, não entrou, por causa da murmuração, da sua incredulidade. A murmuração destrói nossa vida espiritual, destrói nossa comunhão com Deus, destrói nossa comunhão uns com os outros. Então aquele homem que foi curado e voltou agradecido, ele nos ensina a importância da gratidão. Nós resmungamos demais. Às vezes nós murmuramos porque está seco, não chove. Mas quando chove, alguns dias a mais, nós resmungamos porque está chovendo demais. O curitibano, quando esquenta um pouco, reclama. Mas quando está frio demais, também nós reclamamos. Minha mãe veio do norte do Paraná para cá, e fazia muito frio, muito úmido. E minha mãe resmungava e dizia assim: isso aqui não é lugar de gente, isso aqui é lugar de sapo. Então, a nossa tendência é murmurar. Às vezes o marido reclama da sua esposa, ela reclama do seu marido, os pais reclamam dos filhos, os filhos dos pais. A igreja, às vezes o pastor reclama da igreja, a igreja reclama do pastor, reclamamos do governo, e uma reclamação sem fim. Essa murmuração estraga a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus, nossa comunhão uns com os outros. Por isso aquele homem que voltou, ele nos dá uma grande lição da importância de uma vida de gratidão. E Jesus gostou disso, porque a vida de Jesus era uma vida de gratidão. Jesus agradecia o alimento antes dele multiplicar os pães. Jesus agradeceu antes de instituir a ceia. Jesus agradeceu pelas respostas às suas orações na beira do túmulo de Lázaro. Pai, eu te dou graça porque o Senhor sempre me ouve. Jesus tinha uma vida de gratidão. E não devemos nos esquecer que Jesus disse para mim, para você, para todos os seus discípulos de todas as épocas: aprendei de mim. Quantas coisas temos que aprender com Jesus, mas hoje a ênfase é aprender uma vida de gratidão. O apóstolo Paulo aprendeu com Jesus, ele tinha uma vida de gratidão, e nós sabemos que das dificuldades que ele passou, do sofrimento, dos açoites, do naufrágio, das pedradas, mas ele tinha uma vida de gratidão, e ele nos ensinou dizendo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No livro de Salmos,
Asaf escreveu o Salmo 50, e no verso 14, ele disse assim, 14, oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. É a recomendação do irmãozinho lá, num passado distante, de Asaf. E Davi também, no Salmo 116, verso 12 e 14, ele disse assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, e cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E aqui eu quero lembrar que todos nós já fizemos votos na nossa vida. Fizemos voto no dia do casamento. Prometemos fidelidade ao cônjuge, prometemos amar o cônjuge na saúde, na doença, de ajudar o cônjuge, ser um apoio para o cônjuge, aprendemos isso. Fizemos esse voto. Quando trouxemos nossos filhos para serem batizados, também fizemos alguns votos, não é? Nos comprometemos a ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, de dar exemplo, de educá-lo no caminho do Senhor. Quando nos tornamos membros da igreja, também fizemos alguns votos. Foi perguntado assim, eu já faz mais de 60 anos que eu fiz esse voto, quando fui recebido na igreja. Prometo renunciar a todo o pecado, viver uma vida de santificação. Prometo. Prometo ser fiel ao Senhor, ser fiel à igreja, estando presente nos cultos. Só um motivo muito justo deve impedir que um crente congregue. Primeiro, porque a Bíblia diz assim, que ninguém deve abandonar a sua própria congregação, como é costume de alguns. Se lá era costume de alguns abandonar a congregação, imagine hoje os milhares de pessoas desigrejadas que não congregam. E dão desculpa. Ah, lá tem muito hipócrita. Às vezes a gente diz, nem tem lugar para mais um. Os irmãos querem mais de hipocrisia do que os judeus, aqueles sacerdotes judeus, fariseus hipócritas. E, no entanto, Jesus nunca deixou de frequentar a congregação, a sinagoga, por causa disto. Nunca. Mas um dia nós assumimos o compromisso de ser fiel ao Senhor, de ser fiel à igreja, estar presente nos cultos, de exercer o nosso ministério, de orar pela igreja, de contribuir para a obra de Deus. Foi um voto que nós fizemos ao Senhor. E pensando na atitude de gratidão daquele leproso, ex-leproso, gratidão, louvando a Deus em voz alta, será que temos cumprido os nossos votos? Não por obrigação, mas por gratidão. Um pastor disse, o Senhor me redimiu, o resto da minha vida eu vou servi-lo, por gratidão, por aquilo que Ele fez por mim. Então é o momento da gente refletir nesta manhã, se seguir o conselho lá do irmãozinho do Asaf, não é?
que disse: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo, por gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Vou servir o Senhor, cantarei seu amor para sempre, porque Ele me redimiu, me curou de pior de todas as doenças. A doença física nem sempre Ele cura, nem sempre. Quantas vezes nós oramos por pessoas crentes, piedosas, e a pessoa partiu, Deus chamou, Deus tem os seus planos, os seus propósitos. Teve um colega meu, pastor metodista, ele era pastor numa cidade, e um dia um cidadão da cidade ficou doente, não era crente, estava no hospital, desenganado, e ele viu nisso uma grande oportunidade, e foi visitar a pessoa, e fez uma coisa que duvidosa, declarou a cura, e a pessoa morreu. Ele disse que ficou tão decepcionado que dali para frente ele passou a orar diferente, orar por enfermo e dizer: Senhor, se for da tua vontade. Alguns dias depois, uma irmãzinha da igreja, muito simples, estava doente, estava no hospital, também desenganada. Ele foi visitar e orou e disse assim: Senhor, se for da tua vontade, cura a tua serva. E ele curou. Aquele que ele achava que tinha que ser curado para ser um testemunho na cidade, morreu. Mas aquela que podia morrer, Deus curou. Deus é Deus, Deus faz o que Ele quer, Ele é soberano. Então a cura física nem sempre acontece, mas a cura espiritual, Jesus não deixa de curar ninguém que queira. O leproso disse: Senhor, se quiser, pode me purificar. Jesus disse: eu quero. Purificou. Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aquele que vem a mim eu não lanço fora. Então a cura física nem sempre acontece, mas a cura espiritual sempre, quando a pessoa quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então nesta manhã eu quero fazer um apelo. Quando pastoreei aqui alguns anos atrás, eu sempre falava isso. Eu não insisto muito em apelo, porque o pregador insiste muito no apelo, aí vem alguém como se estivesse fazendo um grande favor para Deus. Deus não precisa do nosso favor, não, nós é que precisamos do favor dele. Então eu não insisto muito. Mas se tem alguém nesta manhã aqui que não tem certeza da sua salvação, embora conheça o Evangelho, embora tenha sido criado na igreja, nesta ou noutra, mas que nesta manhã você quer dizer: Jesus, eu quero sair daqui tendo certeza, quero sair daqui tendo certeza que estou redimido, nasci de novo, sou salvo, sou regenerado. Não tenha constrangimento nenhum, venha até o altar e nós vamos orar por você. Mas aqueles que já são redimidos, mas que estão passando por alguma dificuldade, se você quiser vir até o altar e apresentar a sua dificuldade ao Senhor, nós vamos orar por você. Aqueles 10 leprosos gritaram: Senhor, nós precisamos. Jesus curou. Então, se você está passando por alguma dificuldade, quiser vir, nós vamos orar por você agora. Um cântico, pode ser? E vou dar um tempo. Se alguém quiser vir, pode vir até o altar e nós vamos estar orando por você nesta manhã. Vou pedir a ajuda de alguns irmãos para orar. O Edson pode vir orar, o
o Carlos. Podem vir. A igreja esteja orando por esses irmãos e irmãs que vieram aqui à frente. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, estamos agora orando por essas pessoas que vieram à frente. Ó Deus, o Senhor conhece a vida de cada uma delas. O Senhor sabe o motivo que fez com que este irmão e esta irmã saísse do seu lugar e viesse ao teu altar. O Senhor sabe o que é que estão pedindo ao Senhor nesta manhã. Pai, se alguém está dizendo: Senhor, eu quero ter a certeza de que sou redimido, que fui purificado, que sou salvo, então, Senhor, atenda essa vida, dando esta certeza, esta convicção. Aqueles que estão apresentando uma dificuldade perante o Senhor, seja ela qual for, enfermidade, qualquer outro problema, pedimos que o Senhor esteja abençoando do teu santo templo no céu. Inclina os teus ouvidos para a oração dos teus filhos e filhas, atende o clamor do teu povo. Pai, suplicamos-te, ajuda-nos a sermos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, principalmente porque o Senhor nos redimiu, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos salvou. Muito obrigado, Deus. A Ti seja a honra, a glória, a adoração, o louvor, hoje e eternamente. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, recebam pela fé o que pediram ao Senhor nesta manhã.